Então, o que você precisa corrigir na receita? Quando você coloca adoçante no lugar do açúcar, porque essa é a substituição mais feita, né? E é a que dá mais resultado diferente quando é feita um pelo outro somente. Então, quando você vai substituir o açúcar por adoçante, você precisa aumentar o teor de gorduras dessa massa. Porque o adoçante, ele resseca a massa, né? Ele não contribui para a umidade. Então, você precisa dar mais umidade para essa receita. Então, você vai aumentar o teor de gorduras em até 20%, tá? Em até 20% a mais de gorduras você vai colocar na sua massa. E de onde é que vai vir essa gordura? Pode vir dos ovos, pode vir do óleo vegetal, pode vir de um leite vegetal mais gorduroso, como o leite de coco, por exemplo, né? Que ele tem mais gorduras, inclusive, do que o leite animal. Então, pode vir das farinhas também, tá? Mas é muito importante, se você troca o açúcar para adoçante, você precisa complementar essa sua receita para você não ter prejuízo. E um jeito de fazer isso é aumentando o teor de gorduras da massa em até 20%. Tudo bem? Outra coisa que ajuda também a deixar os bolos macios e fofinhos, sem glúten e sem açúcar, é aumentar ou colocar ali uma farinha rica em proteína e gordura, tá? E aí nós temos diversos tipos disponíveis. A gente pode usar farinha de amêndoas, que foi o que eu usei nessa receita, inclusive. Eu vou passar para vocês a receita daqui a pouquinho. A farinha de amêndoas, a farinha de amendoim, de castanha de caju, farinha de nozes, que é muito gordurosa, né? Então a gente consegue agregar ali alguns gramas, uns 20% dessa farinha mais rica em proteínas e gorduras para melhorar o resultado final, deixar o nosso bolo mais macio, mais úmido, mais fofinho, tudo bem? Tem farinhas de estrutura que também são ricas em proteínas. E sim, a proteína ajuda a dar mais maciez. E umidade também. Então, nós temos a farinha de trigo sarraceno, farinha de aveia, grão de bico, tefe, feijão branco. Todas essas farinhas que são ricas em proteínas, ricas em gorduras também, elas vão atuar na melhora da textura, da qualidade das nossas massas feitas com adoçantes. Tudo bem? E aí, como eu disse, os leites vegetais, se você pode consumir o leite animal, opte por colocá-lo, porque aí você vai agregar mais gorduras ainda a essa massa, né? Se você não puder, coloca um leite vegetal de amêndoas, de castanha de caju, de coco, tá? Para você agregar ainda mais gorduras e deixar as suas massas mais macias e úmidas. E por fim, você pode colocar um ácido, né? O ácido também vai ajudar na maciez, na umidade das nossas massas quando a gente troca o açúcar por adoçante. Então, você pode colocar, por exemplo, ali uns 10 gramas num bolo que vá a 200 gramas de ovos, de vinagre, uns 10 gramas de suco de laranja, uns 10 gramas de suco de limão, para ajudar a massa a ficar mais macia, mais fofinha e mais úmida, tá? Então, fazendo esses ajustes, você tem que escolher um ajuste desse? Eu geralmente escolho todos. Eu coloco um pouquinho de cada coisa a mais ali do que eu citei, para melhorar ainda mais essa textura. Claro, sempre de olho no ponto de hidratação da massa, né? Para ver se não tá muito úmida, porque a gente não pode também afetar a estrutura dessa receita, certo? Senão a gente perde. Então tem que ser ali aos pouquinhos para você ir testando e colocando esse tipo de ingrediente que vai melhorar muito o resultado final.